A separação dos pais é um momento delicado, que costuma vir acompanhado de muitas mudanças, medos e inseguranças. Mas e as crianças? Como elas vivenciam esse processo? O episódio de hoje do PodClean é um convite para refletir sobre os impactos da separação no desenvolvimento infantil e principalmente sobre o que pode ser feito para tornar esse momento mais acolhedor para os pequenos. Edson, um prazer ter você aqui para contribuir com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você trabalha com as crianças e com as famílias. O prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui falando, de algo tão importante que é esse momento delicado, para qualquer família. E o meu trabalho, eu sou especialista em bebês e crianças de 0 a 3 anos e o meu trabalho é poder entender a sistêmica familiar, compreender, colocar esses pais para dentro do consultório, ouvi-los até que essa demanda de fato, fique clara para mim do que é de quem, nessa questão sintomática dessa família, e aí sim eu vou olhar essa criança, com uma possibilidade de enxergar o que é dela e se é que é realmente, ela tem algum sintoma que é dela ou está tudo ali misturado nesse sistema familiar que tem sofrido muito nos dias de hoje. Então eu acho que um dos trabalhos do profissional que lida com a primeira infância é defender a infância diante de tantos psicodiagnósticos e de tantas medicalizações de forma às vezes exacerbada que a gente tem visto nos dias atuais. Edson, vamos falar sobre a nossa temática. Como é que essa separação dos pais pode afetar emocionalmente essa criança? E quais os sentimentos que costumam surgir nesse momento? É um momento muito delicado, como eu disse, e isso vai ter um impacto na vida da criança, porque isso vai mobilizar esse ambiente familiar. O que a gente observa é que às vezes as crianças elas já foram captando que tem algo ali acontecendo, mesmo antes de que isso seja dito a elas. Então, muitas vezes os pais me procuram dizendo, olha, a gente quer contar, e quando eu vou ouvir a criança já está contando tudo, só que ela está contando da maneira que ela percebeu, que eu acho que foi uma junção de fragmentos que ela vai podendo observar dessa relação que muitas vezes já está esvaziada de afeto, que às vezes já tem um distanciamento, que às vezes já não tem mais uma dupla parental. Então, ela vai recebendo, acho que absorvendo essas questões do ambiente e ela vai ali lidando da maneira que ela pode. Se a família pode olhar para isso e pode ir conversando sobre isso, a criança aproveita muito mais. A gente entende, por exemplo, uma criança na primeira infância, que a dificuldade maior é ela poder simbolizar essa ausência, que é de fato simbolizar aquele objeto amado que não está mais ali. Então a gente precisa garantir recursos para essa criança para que ela possa viver essa ausência. Então a presença e a ausência é um dos indicadores de saúde mental e que ela começa lá quando a criança está fazendo aquela brincadeira de cut, o some ou aparece, ela está testando isso, a mamãe está aqui e não está mais, e agora? Como é que eu vou lidar com essa angústia? Então, ela vai podendo fazer movimentos, de eu estou vendo que eu amo, isso desaparece do meu olhar e eu continuo segura porque eu sei que eu vou encontrar. Se essa ausência começa a se prolongar, no caso de uma separação, o que é muito comum, essa primeiríssima infância pode sofrer nessa questão do objeto foi e ele não voltou. E quando ele volta? Será que ele volta? Então, a gente começa a observar sentimentos, de ansiedade, angústia, medo. E uma das questões muito comuns é a culpa, porque as crianças, elas têm um movimento egocentrado, E acaba que elas acham que tudo gira em torno delas e que tudo é por elas, Então, é muito importante que a gente possa também olhar se essa criança não está se culpabilizando por uma questão que é só de responsabilidades dos adultos, mas que a gente sabe também que quando chega uma criança, esse casal sofre muitas questões, E se eles não vão se rearranjando nessa nova dinâmica familiar, acaba que de fato, fica muito difícil de se sustentar a relação. Quando a gente pensa numa criança que já está em idade escolar, a gente vai observar se essa criança está conseguindo manter a atenção na escola, se ela está tendo prejuízo acadêmico. E uma das questões mais comuns na criança um pouquinho maior é uma questão de rivalidade, de começar às vezes fazer um sintoma, de, por exemplo, dar mais trabalho na escola, porque assim eu ocupo papai e mamãe e eles não vão olhar para as questões e dores deles, eles vão parar tudo e olhar para mim, porque de fato eu preciso de ajuda. Então, a criança ela é muito esperta, ela é muito sábia, e ela vai tentando de algum jeito
poder, né, desenvolver questões para mobilizar esse meio, né? E na adolescência a gente sabe que é uma grande questão, porque de fato já é um momento de maior reclusão, já é um movimento onde, né, esse adolescente ele tá com os vínculos, checando isso o tempo todo, né? Ele tá querendo, né, ficar às vezes, né, só com quem de fato pensa como ele. Então na adolescência às vezes a gente vê um distanciamento maior das figuras parentais quando há um processo de separação, né? E a gente precisa ficar muito de olho, né? Porque de fato já é um movimento que a gente, né, precisa parar e cuidar, né? Essa adolescência também, não só a primeira infância. Edson, você já trouxe algumas fases, o que pode gerar em cada fase, mas eu sei que passa muito nas cabeças e corações de quem está pensando se separar. Qual é a melhor fase para fazer isso? Quando vai afetar menos meu filho? Existe isso? Eu já ouvi muito isso no consultório também, né? Eu espero, né? Ou eu de fato, né, vou vivenciar isso. Eu acho que se a gente está vivendo uma relação que está fazendo mal para nós, né, isso já está também interferindo na criação dos nossos filhos, né? Então, o que a gente observa também é que às vezes essa separação ela vem num momento de muito desgaste, né? No momento onde já teve, né, muita discussão, muita briga, né? E isso eu acho que é muito prejudicial para a criança, né? Se a gente acho que vai amadurecendo isso dentro de nós, porque eu acho que separação precisa ser uma decisão tomada por nós, né? A partir daquilo que a gente está sentindo e vivendo em cada momento da nossa, né, vida e na experiência com esse outro. Então eu acho que se isso é feito, né, de uma maneira organizada, se essa dupla parental, né, tem essa capacidade de poder lidar com essa separação, né, de uma forma onde isso, né, vai ser difícil, mas vai ser digesto pelos adultos e vai ser entregue para essa criança ou para esse adolescente, eu acho que isso, né, vai facilitando bastante o processo. Não tem o melhor momento, né, porque sempre vai ser uma questão traumática. É como o nascimento, né, o parto, se ele é com música, se ele é com ar-condicionado desligado ou se ele é uma cesariana, né, de uma forma convencional, ele é traumático. Eu estou no meio aquático, eu vou ter que ir para o meio aéreo, eu vou ter que expandir o meu pulmão e eu vou sentir dor, né? É assim também é o processo de separação. Muitas vezes as famílias também querem poupar as crianças de sentir e a ideia de levá-las para terapia é que elas possam sentir menos ou sofrer menos, mas isso não é possível, né? É importante que os pais possam entender que é importante a criança viver as emoções desse processo de separação. Então eu acho que o melhor momento, né, é quando os adultos, né, puderam se cuidar, talvez puderam fazer uma terapia de casal, uma terapia individual, para de fato saber o que eles querem, né, para além das circunstâncias vividas hoje, que é o excesso de trabalho, a chegada de uma criança, como isso muda a dinâmica familiar e outras coisas que a gente sabe que tem afetado a constituição da família. Muitas vezes o casal decidiu então, né, é o momento, vamos nos separar, mas muitas vezes esse casal ele evita de colocar isso para a criança, de contar isso para a criança. Como é uma forma, existe alguma forma de a gente verbalizar isso para a criança de uma maneira sensível, acolhedora, que não provoque aí mais traumas para as crianças? Sim. Os traumas, eles nos constituem, né? É a partir do trauma que a gente vai também formando o nosso envelope, né? Que vai ter as nossas informações ali dentro. Mas o que eu acho muito interessante, que eu sempre, né, costumo dizer, isso vai acontecer, vamos fazer de uma forma, então, sem ser apressada, porque também o que às vezes a gente vê é, vamos se separar, então hoje eu preciso sair de casa. Não, né? Com filho não é assim. A prioridade eu acho que são os filhos, né? Então, eu acho que à medida que a gente vai entendendo que isso vai acontecer e que isso está, né, dentro de nós, né, num lugar de eu já estou, né, com isso mais resolvido, eu preciso, acho que então aí começar a brincar disso, ou então mostrar modelos de famílias que isso já acontece, né? Então eu vou enfatizar, filho, você viu que a mamãe do seu amiguinho e o papai, eles moram em casas separadas, né? Como é que é isso? O que você pensa disso, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou preparar, né, um alicerce para essa criança, dizendo isso já existe, não é só na sua família, né?
não deixa de ser família quando a gente se separa. Isso, né, já dá certo, né, com o seu amigo está bem, né? Então, se a gente tem alguém próximo que a gente pode fazer esse modelo, né, eu acho que isso é muito bacana. Outra coisa é no brincar, né? Eu acho que à medida que a família vai brincando, né, a mãe lá ou o pai senta para brincar de bonequinho, de super-herói, né, pode se criar um cenário, né, com aquela criança de que existem várias formas de ser família. E eu acho que nessa brincadeira, antes da gente poder dar um dado concreto, que é a informação, a gente vai preparando essa mente, né, dessa criança e podendo também entender como ela vai recebendo, né? Se ela vai ficar muito resistente, dizer não quero falar disso, isso não pode, ou se ela vai podendo, né, entender e fazendo perguntas, porque a criança, como eu já disse, às vezes ela já está entendendo que tem algo acontecendo. Então, nesse momento do brincar, às vezes ela pergunta para o papai e para a mamãe, mas isso vai acontecer um dia com vocês? Como é que é? E aí a gente vai podendo, né? Eu acho que conversar disso é muito mais leve, né? Mas eu entendo que, então, o não dito, ele é muito pior, né? Em qualquer, né, situação. Então, a gente precisa ir dizendo, mas dizendo numa linguagem que a criança dá conta. Então, é uma criança que está lá no seu, né, início, na primeiríssima infância, eu vou ter que falar de uma forma, né, que ela vá conseguir compreender. É através do lúdico, é através da brincadeira, é através de uma fala, né, que não vai usar termos técnicos de separação. Se é com uma criança maior, já em idade escolar, como é que a gente vai, né, então, entender qual que é o vocabulário dela, porque, né, aí vai depender da subjetividade de cada família e como que eu vou poder dizer isso a ela. E na adolescência eu acho que aí, né, já é muito importante que a gente, né, lide com os adolescentes da maneira que eles, né, já podem, né, tolerar o mundo, que é com a verdade de uma forma adulta, né, porque o adolescente ele está querendo isso, ser tratado, né, muitas vezes como alguém que já dá conta, né, e não precisa mais ficar com situações, né, de falar, né, com palavras mais diminutivas, né, situações mais melodiosas, porque eles estão querendo outra coisa. Então acho que é respeitar a fase que nosso filho está, né, poder falar com eles a verdade de uma forma possível, né, e digesta, e poder, eu acho que cuidando disso em nós, porque às vezes é muito difícil também falar isso entre o casal e entre, né, a dupla que está sofrendo, né? Então, como é que eu vou falar para o outro algo que eu ainda não estou conseguindo, né, nem falar para mim mesmo, né? E aí começa, né, Bruna, falar, né, fala mal, né, para amiga, fala mal, né, para sogra, para mãe, para o pai, porque uma das questões é a gente querer destruir esse objeto que a gente vai, né, se separar. E eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente tem que manter esse objeto vivo e protegido, porque ele é o pai ou ele é a mãe do nosso filho, e o nosso filho precisa ter algo bom dentro dele, né? Isso é interessante, você trouxe esse ponto, né? De não querer assumir, às vezes, nem pra gente, e aí você vai destruindo essa figura, mas está destruindo não para você, você está destruindo para o filho, né? Sim, sim, sim. Ô Edson, assumimos, né? A família assumiu, contou para a criança. Quais são os sinais de que a criança ela pode estar num sofrimento emocional por conta dessa situação? Uhum. E quais comportamentos os pais têm que ficar atentos? Atentos até assim, para pedir ajuda, né? Tô percebendo que a minha criança não reagiu bem. Isso. Eu acho que tudo aquilo que foge, né, do habitual daquela criança, a gente vai ficar de olho, né? É claro que é um momento de transição, né, e é um momento da vivência de um luto, né? Então é importante eu entender que vão, né, acontecer mudanças, em que eu preciso observar se essas mudanças elas estão de fato se permanecendo ou é algo transitório. Por exemplo, a criança teve uma alteração de sono, né? Ah, mas foi uma vez na semana, né? Aquilo aconteceu de forma pontual. Depois ela já se reorganizou, ou não, né? Essa criança deixou de dormir bem, ou não quer mais dormir sozinha, ela está tendo essa dependência desse outro que antes ela não estava tendo, né? Então, é uma das questões, alterações de sono. Outra questão é alterações em relação a recusas alimentares. Muitas vezes as crianças deixam de comer, né? Elas, né, começam a selecionar demais. Por quê? Comer é afeto. Né, a gente, né, tem uma questão cultural, né, e que a gente vai lidar com a alimentação de uma forma, né, só a partir do momento que a gente está seguro.
E se eu estou inseguro, como é que eu vou colocar algo dentro de mim, né? Então eu começo a me questionar, né? Essas questões do que entra. Nada pode entrar, né? Eu estou numa defensiva, eu estou com medo, eu estou em estado de alerta. Então, recusas alimentares é outra questão que a gente fica de olho. Alteração de comportamento, né? Questões comportamentais, né? Como ansiedade, questões, né, de agressividade, questões de dificuldade nas relações com os pares. Isso é outro indicativo que a gente precisa ficar de olho. Mas também, né, o nosso olhar também precisa ser pensado, porque eu sei que algo está acontecendo e eu começo a olhar para o meu filho também com certo desespero, né? Então eu preciso, de fato, compreender que algumas coisas podem estar, né, sendo minhas, né, colocadas nele, né? Então, olhar para a criança com um olhar, né, de confiança, de que ela dá conta de viver os processos da vida e que a vida tem movimento e que um dos movimentos da vida pode ser a chegada e a partida, né, de coisas que a gente sabe que acontecem. O Edson, e o que pode ser feito para amenizar esse impacto? Como é que a gente consegue aí ter ferramentas para fazer com que essa criança ela se sinta mais acolhida nesse processo? Tem algo que pode ser feito? Eu acho que poder escutar a criança, né? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente, né, observa um movimento de não querer falar disso, né? Ah, porque se eu falar pode ser que ele sofra mais, né? Não, né? De fato, se eu tenho a possibilidade de perguntar, como é que você está sentindo a falta da sua mãe? Como é que você está sentindo a falta do seu pai? Como é que você está sentindo essa casa que mudou? Que agora nós não temos, né, mais né, nós três não estamos mais juntos, né? Isso vai abrindo campo para a criança poder falar ou não, porque ela pode escolher não falar. Mas se ela de fato tem um espaço que foi aberto, ela se sente mais segura. Nós precisamos trabalhar muito a previsibilidade, né, com uma questão, né, como uma separação. Então eu preciso saber que dia que eu vou visitar, quando é que vem, se é uma, né, guarda compartilhada. A criança precisa ter informação. É amanhã que meu pai vem, é amanhã que a minha mãe vem. E ela precisa de fato, então, quando isso acontece, receber esse outro importante para ela que chega. Então a previsibilidade. Incluir a criança nos processos, então vai haver uma mudança de casa, né? A criança precisa participar da mudança, ela precisa ajudar a encaixotar, ela precisa ajudar a colocar o nome na caixa e o que é aquilo que tem lá dentro, ela precisa garantir de que aquele objeto, aquele brinquedo, aquele quarto, aquilo vai, né, de um lugar para o outro, mas ela vai reencontrar. Então não é simplesmente, né, fazer tudo pensando só, né, no que é bom para mim e na necessidade de aceleramento ou da pressa que eu preciso fazer, sem incluir essa criança. Então dá mais trabalho, né? Dá trabalho porque a criança vai querer tirar da caixa, ela vai querer questionar, ela vai querer em alguns momentos participar ou não, mas é importante a gente poder fazer isso juntos, porque isso dá uma condição dessa criança ter mais segurança nesse processo todo, né? Então acho que, né, e essa dupla poder pensar coisas sobre a criança. Não é porque separou que não precisa se encontrar, né? Eu acho que não é porque separou que a gente precisa deixar de poder chegar no portão e dizer, olha, né, foi tudo bem essa semana, ou então não, teve uma situação na escola, você não conversa com ele, né? Você não, né? Porque essa criança precisa saber que ela tem uma continuidade, né, entre pai e mãe, porque senão ela também fica numa situação de um fica bonzinho, um fica malzinho, o papai sabe de uma coisa, a mamãe não sabe de outra, e isso gera desagregação das questões emocionais da criança. Nossa, que interessante, eu fiquei imaginando até a organização do quarto, né? Essa criança colocar, isso vai para casa do papai, isso vai para casa da mamãe. Isso. Que interessante, né? Muito importante. E às vezes nós adultos, o que a gente quer é só resolver, já resolver, isso vai para lá, isso vai para cá, e essa criança de repente ela se vê perdida nesse furacão, né? Não sabe nem o que vai encontrar mais. Muitas vezes o adulto entra num processo de mania, né? Então quer comprar um monte de coisa ou quer viver todas as festas que deixou de vivenciar, né? Porque fica, né, numa ansiedade de tentar não olhar para esse sofrimento que é a separação. E aí a gente não ajuda a criança, né? Porque de fato a gente precisa mergulhar nisso. E eu sempre falo, olha, quem começou a sofrer primeiro vai, né, conseguir se reorganizar primeiro e vai poder lidar com isso melhor. Então eu acho que, né, a gente precisa encarar cada fase da nossa vida de uma forma, né, humana, né, e possível naquele momento. Em alguns casos dessa separação, uma das partes ela acaba se ausentando, né? Marca e não vem, porque também está lidando com as questões, né, dela. Como é que a gente lida com a criança com esse distanciamento de um dos pais, de um dos responsáveis?
E essa ausência, ela pode afetar essa criança de uma maneira permanente, até, né, para a vida toda, porque meu pai ou minha mãe me abandonaram. Isso pode acontecer? Isso, né, infelizmente, não é incomum, né, que isso aconteça, né, essa questão da ausência, né, de uma das partes. Se bem que eu acho que hoje também os pais estão estudando e estão tentando ser melhores, né. Acho que a cada dia, né, a nossa tarefa do humano é tentar evoluir. Então, sim, né, eu acho que aí nós temos consequências, porque de fato a criança ela pode se sentir não amada, né, ela pode se sentir desinteressante para esse outro que foi embora. Ela está construindo, né, a sua personalidade, né, ela está se construindo o que ela vai ser. Então, isso vai impactar a autoestima dessa criança, né? Agora, é claro que a gente tem situações, né, Bruna, de abuso, situações, né, de violência doméstica, e que isso também precisa ser pensado, né? Porque essa criança também precisa ser protegida, nós não sabemos, né, quem é que está de um lado ou do outro. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração. Tem situações que a ausência ela é necessária por uma questão até judicial. E aí, como é que a gente constrói, então, essa capacidade na criança? Eu acho que hoje nós temos muitos meios, né, de poder estar presente mesmo estando ausente fisicamente, né, por meio de ligações, por meio de cartas, por meio de, né, situações de memórias afetivas que se viveu em um momento bacana, né, com aquela pessoa. Eu acho que esse adulto que ficou, né, vai ter um trabalhão, né, que é poder, né, eu acho que viver, né, tantas situações que ele deve ter, né, enfrentado nesse casamento e ainda assim, né, poder ir tentando junto com essa criança e reconstruindo, né, que pai é esse ou que mãe é essa e por que talvez, né, essas questões foram acontecendo, sempre tentando isentar a criança da responsabilidade, né, das atitudes dos adultos, porque como a gente conversou, a criança, né, ela não pode ficar nesse lugar de culpa, ela precisa sempre poder, né, ter um adulto que vai podendo dizer para ela que as escolhas e as atitudes são, né, de responsabilidade dos adultos. E por fim, eu acho que há caminhos para ajudar essa criança. Como é que a psicoterapia infantil ela pode ajudar nesse processo? E uma outra percepção também que a gente vê é, não, mas ele tirou de letra, né? Não precisa disso, tá se saindo muito bem. Pode acontecer se sair muito bem, sem ajuda, mas a psicoterapia ela pode dar esse contorno para essa criança nesse momento? Sim. Eu chego a arrepiar, né, quando eu escuto, né, tá tirando de letra, né? Porque de fato, né, a vida, né, hoje eu tô tirando de letra, amanhã, né, eu tô engolindo as letras, né? Então, acaba que não é uma questão, né, possível da gente dizer para sempre, né? Então, eu acho que é possível sim uma criança passar por esse processo sem a psicoterapia. Eu acho que enquanto humano, né, a gente tem alguns recursos internos se esse ambiente está facilitando, né? Então, se essa dupla parental, eles estão dando conta, né, de se conversar, de fazer combinados, de ir na reunião escolar os dois, de poder estar numa festinha, né, de encerramento da escola os dois, né? A criança, né, não precisa perder isso, né? Por que precisa perder isso? Porque um dos lados arrumou um parceiro, uma parceira nova e aí não pode se encontrar, né? Peraí, a gente precisa, acho que, amadurecer também, né? E aí eu acho que esse processo, quando ele é bem organizado, a criança pode, né, acho que viver, né, esse luto da separação dos pais de uma forma, né, com o amparo desses pais e com aquilo que ela tem dentro dela. Mas eu acho também, né, que tem situações que não, que a gente começa a observar. E aí eu acho que a psicoterapia, ela ajuda muito a dupla parental a entender, porque senão fica assim, não, né, porque a mãe que é assim, eu também não vou fazer. Ou então é porque o pai que é assim, eu não vou fazer. Parece que é pessoal, não é pela criança, né? Então, quando tem um profissional podendo orientar esse processo, né, e dizendo, olha, vamos por esse caminho, né, talvez assim a criança vá poder entender melhor, né, não é sentir menos, mas é entender melhor o que está acontecendo. E aí tem um acordo, né, porque tem alguém ali fazendo essa mediação. Então, eu acho que é muito válido, né, quando a gente então não está conseguindo se entender, ou que a criança apresentou qualquer sintoma, né, e que esse sintoma ele está persistente, né, não foi uma questão de uma semana, né, isso se manteve. Questões até físicas, né, Bruna? Crianças que às vezes começam com dores de barriga, dores de cabeça, e que faz toda a avaliação clínica médica e não se encontra a causa, né? Então, de fato, a nossa mente, ela é também, né, parte, e ela faz, né, esse processo de sinalizar questões no nosso corpo.
Então é importante que a gente fique atento a esses sinais. E quando eles existem e persistem, né, por mais de uma semana, isso não se organiza, busca ajuda profissional, porque eu acho que a criança, ela pode então, né, ter muitos benefícios se ela está tendo essa necessidade. A separação dos pais é um momento de reestruturação. E quando o foco é o bem-estar da criança, é possível passar por essa fase com mais leveza e segurança. Respeitar os sentimentos dos pequenos, conversar com sinceridade, oferecer apoio emocional e principalmente estar atento aos sinais são passos fundamentais para atravessar esse processo de forma saudável. Muito obrigada, Edson. Obrigado a vocês, foi muito bom estar aqui falando disso. Obrigado por contribuir com as famílias num momento tão delicado, mas que é possível de atravessar. Sim. Até o próximo PodClean.